saber quais os componentes da leitura e da escrita que precisam ser investigados durante o processo de avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica, o que utilizar, quais testes podem responder à demanda, como utilizar, são desafios e perguntas muito presentes na prática clínica, principalmente no momento da avaliação. Nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Se você não me conhece, está chegando aqui agora, prazer, eu sou Vanessa Zito, psicopedagoga clínica e oriento profissionais a atingirem, a conquistarem uma prática clínica psicopedagógica baseada em evidências científicas. Antes de começar a compartilhar esse conteúdo precioso neste vídeo, comente, clique, curta, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que eu vou proporcionar por meio do nosso canal aqui do YouTube, ok? Vamos lá! Quando nós pensamos em avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica e olhando mais para o âmbito da leitura e para o âmbito da escrita, é muito importante você entender que quando eu estou me propondo avaliar leitura e escrita, eu preciso ir além de leitura de palavras e pseudopalavras e escrita de palavras, certo? São disparadores importantes para a gente começar a mapear, certo? As estratégias, tanto de uma área como da outra, tanto da leitura como da escrita. Mas eu não posso resumir, limitar a minha avaliação psicopedagógica apenas nestes aspectos. Por quê? Porque a leitura e a escrita, eles perpassam apenas uma escrita isolada de palavras e uma leitura isolada de palavras. Eu preciso analisar a escrita em um contexto, certo? Para eu conseguir perceber todos esses padrões, se estão de acordo ou não com o nível escolar de determinado estudante, com os marcos que são esperados para a faixa etária, certo? E o mesmo com a leitura. Eu preciso analisar a fluência leitora. E quando eu penso em fluência, eu tenho que considerar tanto a velocidade dessa leitura, como a acurácia das palavras e a prosódia. E além dessa fluência, eu preciso entender os componentes, preciso investigar os componentes da compreensão leitora, que são fundamentais. Diante de toda essa demanda, eu separei aqui alguns testes normatizados que podem agregar valor ao seu processo de avaliação. E nós vamos começar de leitura de palavras, escrita de palavras, para ampliar para fluência e compreensão leitora, certo? O primeiro que eu quero apresentar é o TDE-2. Aqui no TDE-2, nós teremos acesso a subtestes de leitura, leitura apenas de palavras, certo? Subteste de escrita, escrita de palavras, é claro que divididas em diferentes níveis de complexidade. Palavras frequentes, não frequentes, regulares e irregulares, mas apenas de palavras, tudo bem? E mais um subteste de matemática, que não é o foco desse vídeo no momento, mas logo, logo também irei liberar um super conteúdo pensando em cognição numérica. O TDE, ele vai atender crianças de 1º a 9º ano. É claro que os subtestes são divididos de acordo com Fundamental 1 e Fundamental 2, certo? Agora, além do TDE 2, nós temos o
leitura, escrita e aritmética, certo? Da coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva. Vocês já devem ter escutado sobre a prova escrita sobre o ditado. Então, tem uma prova, um teste muito interessante, certo? Pensando nesse ditado, que não é um ditado comum, é um ditado pensado, estruturado, dividido mais uma vez entre palavras frequentes, não frequentes, irregulares, regulares, dissílabas, trissílabas, polissílabas, certo? E também pseudopalavras. Então, é um teste aí muito interessante. E compreende o Fundamental 1. Neste caso, a gente não consegue transpor para o Fundamental 2, certo? Além disso, vai ter os subtestes, que são contrastivos, tá? Tanto de sentenças faladas como escritas, para a gente pensar um pouquinho nessa leitura de frases. Agora, avançando um pouco mais. Então, veja que aqui eu compartilhei testes de leitura, escrita, mas de leitura de palavras isoladas e de escrita de palavras isoladas. Agora, a gente vai ampliar, porque a escrita e a leitura tem que perpassar apenas esses pontos, ok? Então, eu vou começar trazendo para vocês o AFLET, tá? O AFLET, ele é um instrumento muito importante, de qualidade, certo? Padrão ouro de qualidade, que vai nos permitir a investigação em relação à fluência, certo? A velocidade da leitura, a acurácia, a prosódia. Então, ele vai trazer textos aqui para que o nosso paciente consiga nos dizer, mostrar, certo? O quanto essa fluência está desenvolvida ou não e por que está prejudicada. É a velocidade? É a acurácia? A acurácia de qual perfil de palavras? É a prosódia? Isso também, esses pontos também são fundamentais. E o AFLET, ele vai ser possível, a aplicação do AFLET vai ser possível com crianças de 2º a 4º ano do ensino fundamental 1, ok? Além disso, então falamos de fluência, agora vamos falar de compreensão. Caminham juntos. Temos o Contest, que também é da mesma coleção Anelli, certo? Da mesma coleção Anelli, mas o Contest, ele vai trazer uma avaliação da compreensão, leitura de textos narrativos, porque também na nossa avaliação precisamos nos atentar à compreensão de textos narrativos e expositivos, não apenas uma única modalidade. E o Contest nós vamos poder aplicar com crianças de 4º a 6º ano do Fundamental, 6º ano Fundamental 2, né? 4º ano do Fundamental 1 a 6º ano do Fundamental 2. Então, compreende uma faixa etária de 9 a 12 anos, certo? E para encerrar, como eu disse, que nós temos que cuidar, temos que nos atentar em relação à compreensão leitora também de textos expositivos, tem esse material aqui que é incrível, certo? A avaliação da compreensão leitora de textos expositivos. E o diferencial desse material é que ele vai nos dar parâmetros para avaliar desde crianças do 2º ano do ensino fundamental 1 até adultos. Ele é um instrumento, um instrumento qualitativo, ainda não possui dados, o instrumento ainda não possui dados normativos, certo? Mas é um olhar qualitativo, uma investigação qualitativa muito direcionada, certo? Então, ele te dá um direcionamento para identificar o que está fragilizado nesse processo. Muito bem, espero que neste conteúdo a minha mensagem tenha ficado clara. Na investigação de leitura e escrita, que perpassa a nossa avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica, precisamos ir além da leitura de palavras isoladas
e da escrita de palavras isoladas. Precisamos pensar em um contexto mais complexo para avaliar os diferentes componentes desses dois campos tão importantes e necessários para a aprendizagem. Antes de concluir, eu quero que você deixe aqui uma sugestão de um futuro conteúdo. O que você quer saber? Qual que é a sua principal necessidade, a sua principal inquietação, dúvida no momento? Deixe aqui que eu irei pensar e elaborar um roteiro com muito cuidado para você. Um beijo e até o próximo vídeo.